Máquina da História conectada. Iniciando a transmissão. Diário de salto ainda sobre o dia 1º de abril do ano 30. Missão Cavalo de Troia transmitindo para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro, já selecionei as 3 perguntas que farei a Jesus amanhã. Foram perguntas excelentes que também me deixou curioso sobre a resposta dele. Perguntarei a ele como é ver a glória de Deus tão perto, pergunta feita pelo nobre senhor Anderson Modesto. Por que, em meio a tantas vidas no infinito universo, ele nos escolheu, do nobre jovem Felipe de Deus, e o que o povo do futuro deve fazer para parar os farrapos vermelhos, visto que o apocalipse se aproxima cada vez mais depois de 2020. Pergunta feita pelo nobre senhor ou senhora que usa a alcunha Butterfly Killer. Interessante ressaltar que essa última indagação é um dos principais motivos que nos impulsionaram a vir ao templo do Mestre e aqui protegê-lo a ponto dele deixar registrado o seu ensinamento e conseguir expandir e ensinar sobre o reino do Pai sem que seja assassinado tão precocemente por pessoas ignorantes, achando nós que com esse ato poderemos derrotar os farrapos do futuro, impedindo de nascer tais ideologias maléficas. Agora voltando ao relato sobre aquele dia memorável de meu primeiro encontro com o Mestre. Enquanto eu contemplava o céu do ano 30, quando ainda não era tão poluído por uma infinidade de luzes artificiais, ele tocou em meu ombro e me disse em um tom baixo e novamente em português, algo que, como eu disse, mudaria toda a missão Cavalo de Troia. Amanhã, traga o seu amigo à noite, ao lado continental do Monte das Oliveiras, que eu também quero conhecê-lo. Só espero que eu possa conversar com vocês dessa vez. Então, tanto você quanto o Eliseu, por favor, contenham as suas emoções, tudo bem? Aí, a essa altura, eu já havia aceitado a origem divina do Rabi e tal pedido me pegou de surpresa, mas não me surpreendeu. Enquanto contemplava a face tranquila e sorridente do mestre, também sorri e toquei em meu comunicador e perguntei a Eliseu, usando do mesmo senso de humor que o mestre sempre nos oferecia. Eliseu, sua agenda para amanhã à noite está livre? E ambos, o mestre e Eliseu, caíram na gargalhada. O mestre deu 2 tapinhas em meu ombro e voltou para o grupo de discípulos que já se encontravam na antessala, formando um círculo de conversas e tomando o seu costumeiro vinho adocicado, que se assemelhava ao vinho moderno do Porto. Um fato estranho que desconhecíamos até eu testemunhar de perto. Nesse tempo, pouco se tomava água, mas vinho era bastante consumido. Até o mestre tomava, porém ele tomava ali um pouquinho só. Uns 200 ml de vinho com ele durava muito. E agora até eu fiquei curioso para saber se no seu tempo já existe alguma informação do tipo de vinho consumido na Palestina do século I. Caso vocês consigam essa informação e queiram me ajudar, ficarei extremamente grato se vocês escreverem esses dados aqui na caixa de comentários. E foi como eu disse, já não me espantava mais essa onisciência de Jesus. Suspeito até que ele saiba das perguntas que vocês enviaram e vou além. Responderá a cada uma delas direcionando diretamente a cada autor sem que eu diga seus nomes. Continuando o meu relato sobre o dia 1º de abril. Depois que Jesus entrou, meu anfitrião Lázaro foi ao meu encontro e, pondo as mãos sobre meus ombros, gentilmente me conduziu até a mesa onde todos estavam reunidos, traçando ali os movimentos daquele dia que seria realmente um dia emocionante. Depois de umas 2 horas de discussão, todos nos recostamos e eu fui o que acordei mais tarde. É que o corpo ainda não havia se adaptado ao horário local. A senhora Marta, sempre muito amável, me informou que os demais já haviam partido para a casa do ancião Simão, o homem mais rico de Betânia e um grande devoto dos ensinamentos do Rabi.
Ela também me informou que eu estava convidado a participar das festividades e me levou até a casa do senhor Simão. E uma multidão já se aglomerava no portão da casa. Multidão essa gerada pela notícia do milagre de Lázaro e de que o Rabi estava ali naquela casa. Enquanto eu ainda estava assustado com a multidão, a senhora Marta me alertou avisando que Judas estava acenando para nós do portão onde ele fazia o controle de entrada dos convidados. Aí eu parei por um segundo e perguntei a Marta qual nome ela havia dito, ao que ela me confirmou Judas, Judas Iscariote. Fato era que até aquele momento eu só havia identificado Pedro e Tiago, por sempre estar ali próximo a Jesus e se chamando constantemente pelo nome, os gêmeos, por sempre serem muito participativos nas piadas do Rabi e por serem gêmeos, e Natanael, por ser bem complexo em suas indagações, sempre causando descontentamento dos demais, menos de Jesus. Mas não conhecia a todos, e naquele momento sabia exatamente quem seria o traidor do mestre. E vocês devem estar pensando em tudo que eu poderia fazer naquele momento, correto? Pois é, eu também. Mas com toda certeza, Jesus também. Porque enquanto eu me perdia profundamente em pensamentos que nem ouso relatar aqui, escutei de entre os jardins da casa de Simão uma voz grave que me chamava pelo nome e me tirava daquele transe negro. Era Jesus que me chamava e me puxava das trevas. E quando vi o gigante sorrindo com uma criança em um braço e acenando com o outro, senti minha mente normalizar e passei por Judas como se nem o conhecesse. Ao me aproximar do Rabi, se é que eu poderia dizer que me aproximei, porque ele não parava de correr com as crianças e elas com ele, ele me perguntou: Jazão, meu amigo, tudo o que tens de fazer, faça ou não faça. E então me contou um pouco dos problemas que teve em sua infância, onde detalhou que, por conta de sua natureza pacifista, muitos rapazes importunavam-o e ele, mesmo sendo superior em força e tamanho, não reagia, mas seu amigo Jacó, filho do pedreiro de Nazaré, sempre intervia pelo seu amigo, atacando violentamente os agressores de Jesus, que mesmo sendo pacifista, não impedia Jacó de fazer aquilo que ele considerava ser o certo para a vida dele. E antes de voltar para o corre-corre com a meninada, tornou a dizer: tudo o que tens que fazer, faça ou não faça. Ele voltou para as brincadeiras e eu sentei em um dos bancos de pedra do jardim de Simão, onde discretamente passei informações a Eliseu sobre tudo aquilo que estava vendo e vi ao meu redor. Dali a pouco vi Pedro se aproximar de Jesus apressadamente. E depois de falar ao seu ouvido, Jesus esboçou uma face de decepção e encaminhou-se para próximo do portão onde o povo se aglomerava. A multidão gritava... Máquina da história sem energia. Próxima carga em 24 horas. Final da transmissão em 20 segundos. A multidão gritava pelo nome do Rabi e quando viram Jesus, bradaram ainda mais alto. Só que, pelo que percebi, ninguém estava interessado nos ensinamentos do mestre. Só queriam ver mais prodígios. Os portões já estavam quase se rompendo. Inúmeras pessoas enfermas se apertavam nas linhas de frente na esperança de que ele os curassem. E, ao ver que Jesus se aproximou do portão, fez-se um silêncio ensurdecedor. E Jesus bradou a todo pulmão e, ao bradar, os enfermos se sentaram no chão e os demais manifestantes deram um passo atrás assustados. E Jesus disse...